E o Redação Novo Tempo já está de volta pela sua rádio Novo Tempo, pela TV Novo Tempo também. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Quero, antes de a gente começar a discussão desse segundo bloco, mandar alguns abraços para o pessoal que está sempre acompanhando a gente pelas redes sociais. Edna Pires, Edinael Igor, Ana Lopes, Roberto de Lima, Fabiana Magalhães, Luciene Piana e Ana Maria. Obrigado. Recebo o abraço aqui de toda a equipe do Redação. Essa semana completou um ano da despedida brasileira dos gramados da Copa do Mundo de Futebol. E além da derrota, aquela derrota histórica de 7-1 para a Alemanha, outros fatores precisam ser somados a esse placar. Fora dos gramados, 20 das 42 obras de mobilidade urbana ainda permanecem inacabadas. E além disso, só um dos 12 estádios utilizados na Copa teve uma ocupação maior que 50% de sua capacidade nesse último ano. E por isso, o jornalismo da Novo Tempo mostra agora um pouco do legado deixado em algumas das cidades sede da Copa do Mundo aqui no Brasil. A Arena Corinthians é um dos legados que a Copa do Mundo deixou para o Brasil, principalmente para a cidade de São Paulo. O estádio é considerado um dos mais modernos do país e foi palco da abertura da Copa do Mundo e do primeiro jogo que foi entre Brasil e Croácia. O estádio também recebeu outros 5 jogos do campeonato. Esta obra foi orçada em 820 milhões de reais, mas que a construção ultrapassou o tempo e orçamento previstos. O Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, foi orçado inicialmente em 696 milhões de reais. No entanto, segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o valor real foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais, ou seja, mais do que o dobro do valor planejado. Além disso, a manutenção mensal do estádio é de 600 mil reais. Dentre os temores dos natalenses quanto ao legado da Copa, um deles e maior era a construção do Arena das Dunas, devido ao investimento no valor de 400 milhões. No entanto, o elefante branco tem cumprido seu propósito. Após os Jogos Mundiais, tem recebido feiras, shows, Campeonato Potiguar, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B. E com isso tem havido até lucro, segundo informações da administradora do estádio, que diz que em 2014 fechou com lucro de 20 milhões. Aqui em Manaus, a Arena da Amazônia custou mais de 600 milhões de reais. Deste valor, 25% veio do governo estadual e 75% do BNDES. Dos 12 estádios da Copa, foi o que menos recebeu jogos depois do Mundial. Por conta do custo alto, a Arena da Amazônia é evitada pelos campeonatos da região. Em Cuiabá, a Arena Pantanal foi orçada inicialmente em mais de 600 milhões de reais. Passou para 1,5 bilhão e foi entregue de forma provisória para receber 4 jogos da Copa do Mundo em 2014. Atualmente, acumula prejuízos. Com um custo mensal que chega a 1 milhão de reais, a agenda de jogos por aqui é incerta, já que a cidade não tem tradição para o futebol. A população aproveita ao menos o espaço externo para atividades recreativas e esportivas. O Maracanã foi construído para receber a Copa de 1950 e remodelado para os Jogos de 2014. Foi o estádio de maior investimento do Brasil. O custo teve o total de 1 bilhão, ultrapassando 29% acima do valor. Será que esse investimento todo valeu a pena? Bom, a gente viu aí algumas coisas, alguns dos estádios utilizados na Copa do Mundo, alguns não. Acho que o que realmente é utilizado em São Paulo, o Corinthians, aquele do Rio de Janeiro também, agora a Nossa, vasta não aponta maioria. Pra mim quando você fala Corinthians, tá, Hélio? Eu apontei pra você? Você falou assim, a Arena Corinthians, apontou pra mim, eu me senti um pouco ofendido. O Wagner e eu, a gente destoa da maioria dos homens, que a gente não tem preferência por futebol, apesar de vez em quando tentar jogar no FIFA, né? No videogame é mais fácil. Isso é bom no videogame? Não, também não. Nem no virtual tá dando certo, né? Eu sou ruim de um jeito ou de outro. Mas falando sério, essa questão do legado da Copa, a gente foi, esse trechinho aí fez parte da série de reportagens que o Jornal do Novo Tempo apresentou ao longo dessa semana, mas a gente também foi às ruas e perguntou para as pessoas o que elas achavam de legado da Copa. E a vasta maioria, tanto na rua quanto aqueles que participaram ao longo da semana, disseram que não viam um legado positivo que a Copa tenha deixado para o país. Situação triste, né? Porque o investimento foi alto,
O marketing feito em cima do evento foi extraordinário. O Brasil ficou no foco das atenções do mundo ao longo do ano de 2014 inteiro. E no final, além da derrota que foi vexatória nos campos, ficou aquele gosto assim de não foi legal. E sabe o que eu lembro? Que quando, primeiro, né, naquele momento, imagina na Copa, tinha aquela frase, né, imagina na Copa. Quando a gente estava vivendo aquele momento, era assim, poxa, e esse investimento todo? E esse investimento todo poderia ir para a educação, poderia ir para a saúde, poderia se fazer tanta coisa que a gente é deficiente no nosso país e estamos investindo no futebol, na nossa infraestrutura esportiva. E aí, sempre o contraponto disso era, não, mas a gente vai ter um legado, isso vai ser utilizado, esse recurso vai conseguir, inclusive, voltar para o nosso país graças à infraestrutura que está sendo instalada. Tudo isso antes ainda das obras estarem atrasadas e aí isso é uma outra discussão. Mas a gente vê, né, nessa série que o Jornal do Novo Tempo trouxe nessa semana, que esse legado não está conseguindo até agora trazer nenhum tipo de benefício ainda, né? E além disso, ainda tem, eu vou deixar você falar, viu, Kathleen? Além disso, ainda tem o custo que tem mensal para manter esses estádios. Exatamente. É coisa assim de 600 mil reais, alguma coisa assim, não é? Sim, tem estádios que passam disso, custo mensal, só porque ele está instalado ali e não tem jogo, porque fica, então, por exemplo, lá na Amazônia. Como se não bastasse o investimento que já foi tirado de outros departamentos, como você disse, né, de outros ministérios, também tem esse custo mensal sem retorno, fixo. Porque, como o Hélio disse, não tem jogo para poder compensar. Não tem clube que quer ter o estádio como casa, né? Exatamente. Então... Por quê? Porque os clubes têm que pagar e o preço é muito alto para pagar esses estádios. Então, eles vão preferir jogar nos outros menores, né? Quem é que vai querer pagar caro? Não, só um dado, pesquisando sobre o que ficou, né, o legado da Copa, Cuiabá e Fortaleza não terminaram ainda nenhuma das obras de mobilidade urbana. Nenhuma. Tem isso ainda, então, assim, cadê a organização do governo, entendeu? O Mané Garrincha também, em Brasília, está usando 3 secretarias do governo sendo usadas lá. Então, ou seja, que desespero é esse do governo para poder utilizar os estádios e cadê toda a infraestrutura que era para a gente ter? Então, assim, tá muito feio. Espero que... Eu acho que foi uma coisa muito de emoção, assim, a Copa vai ser aqui na nossa casa, vamos fazer que vai ser legal, aí no final não foi. O Hexa vai ser em casa. Não é? No final das contas não deu certo nem por causa do jogo e ainda fica aí com essa dívida, é um transtorno, eu acho, na verdade. Mas sabe que eu estava olhando na internet, eles estavam criticando esses dias as Olimpíadas de Atenas, lá parece que acontece a mesma coisa, não na mesma proporção que a gente tem aqui, mas, por exemplo, locais onde tinha vôlei de areia, por exemplo, tem mato crescendo na areia, né? Então, assim, eu entendo que é um problema de Brasil que a gente está tratando agora aqui, mas ele existe em outros lugares também. Então, eu acho que é uma preocupação, talvez, meio global até, né? Bangladesh que eu diga, viu? Por que acontece em Bangladesh? Em Bangladesh não ia ficar pronta nenhuma das obras de mobilidade. Pode ter certeza. Entendi. E eu acredito que assim, já está feito, né? Então, eu acho que os nossos representantes, eles teriam que pensar em iniciativas para tentar contornar a situação. Essa mesmo que você citou do Mané Garrincha, apesar de conturbada a situação, eu acho que até um ponto positivo sim, porque eles migraram essas secretarias para lá e estão economizando nos aluguéis. Eu não sei saber o valor aqui, mas é um valor significativo, né? Então, eles já vão economizar esse aluguel, enfim, ficando nos estádios. Alguns estão usando para eventos, né, assim, da cidade, eventos grandes. Teve até casamento em um deles, um casamento comunitário. Eu não sei qual seria a melhor saída, mas eu acredito que uma iniciativa para realmente reduzir esse custo ia ser significativo nos cofres públicos, né? Voltando a falar de Brasília, a gente não tem seleções, assim, né, lá, times tão... Me desculpe os brasilienses, né? Mas assim, que teria um público muito grande para jogar em Brasília, por exemplo, né? E parece que fica tudo concentrado aqui em São Paulo mesmo. E como você falou das gramas que crescem, essa é uma realidade, porque se eles não pagarem esse custo mensal, é o que vai acontecer, vai ter uma depredação e aí eu acho que o prejuízo, né, vai ser pior ainda, porque vai acabar tudo o que foi feito um dia no investimento. E a gente, você falou uma coisa, bom, já foi, né? Já foi. E tem Olimpíadas chegando aí, né? Então, nesses casos,
Como eu vou citar aqui, como se eu estivesse dando uma sugestão para eles, tadinhos, eles Fala, não sabem. Fala, quem sabe? Quem sabe eles escutem agora. Mas tinha que ser uma coisa sustentável, né, Hélio? Porque eles tinham que pensar no investimento que depois fosse sustentável de alguma maneira. Sim, esse era o projeto, né, inicial. E, na verdade, as críticas que a gente, por exemplo, colheu ao longo dessa semana no JNT com especialistas das áreas de urbanismo, de planejamento público, enfim, de economistas, era de que, aparentemente, não houve uma... Sabe, parece que não veio uma equipe assim, planejou, vamos sentar aqui, vamos discutir como é que a gente vai fazer. Aí, ó, vamos colocar uma arena na Amazônia, lá em Manaus, mas calma aí, depois da Copa, o que vai ser usado por lá? Então, parece que não houve esse pensamento, porque não existem times nessas, por exemplo, em Manaus, né, no Mato Grosso, onde também tem um estádio que ficou ali parado, tem também algumas secretarias do governo usando aquele espaço. Dá uma amenizada no gasto? Dá, mas não é para isso que serve um estádio de futebol. Um estádio de futebol serve para jogos de futebol. Agora, você não tem time no estado capaz de ser o dono desse estádio, de cuidar desse estádio, de bancar as contas desse estádio. Então, como é que eu vou colocar um estádio desse ali? E outra coisa, foram 12 cidades sedes. A própria FIFA falou, é demais, não precisa ser tanto assim, porque a FIFA estava preocupada, claro, com outras questões, os jogadores vão ter que viajar demais de um canto para outro, o Brasil tem um tamanho continental, então é quase como se fosse uma Copa na Europa inteira, se você falar que foi o Brasil, foi de Porto Alegre a Manaus, então você tinha esse transporte todo e a FIFA estava preocupada, não, 7 tá bom, não precisa ter 12, mas o Brasil não, vamos colocar 12, porque a gente quer que o país inteiro receba as delegações, então são coisas assim absurdas, é uma coisa megalomaníaca, mas sem planejamento. E essa é a principal crítica. Agora, a gente pode discutir assim, mas o que foi feito foi bom, as coisas que foram concluídas foram boas, é verdade, mas pouca coisa foi concluída, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. Havia projetos, por exemplo, do VLT, os veículos leves sobre trilhos, não saíram do papel, não ficaram prontos. Tinha ali o monotrilho em São Paulo, teve acidente, teve morte para produzir esse monte de coisa que nem saiu do papel algumas coisas. Então, a dívida com a sociedade é muito grande por conta disso. E aí fica, agora, no ano que vem tem as Olimpíadas e a gente já se depara com algumas coisas parecidas. Tem obras atrasadas também, tem a Baía de Guanabara, que o governo do Rio de Janeiro se comprometeu, a gente vai entregar limpa para as provas de vela e remo. E já depois de não vai dar tempo, a gente não vai conseguir limpar. Então, sabe, a imagem que o Brasil tem diante dos outros países, como é que fica? Ruim. Né? Parece que quer causar uma impressão assim, vamos fazer um banquete para causar uma boa impressão, mas não tem os recursos necessários para tratar bem o convidado e aí sai fazendo atropelado. E esse legado da mobilidade, na mobilidade urbana, talvez seria o grande legado que poderia ficar, né? Eu concordo. E não os estádios. Sobre Olimpíadas, vai ser um pouco menor, né? Porque não vai ser lá no Brasil inteiro, né? Mas o que eu fico pensando de um contraponto nisso é que nós somos o país do futebol. Então, o povo é apaixonado por futebol, então existe uma demanda. Infelizmente, porque o vôlei detona aí nas quadras, então, mas o vôlei de praia, o judô. Imagina os investimentos que vão ser feitos para Olimpíadas, nesses esportes que aqui no Brasil, infelizmente, são menores do que o futebol. O quanto desse legado vai poder ser aproveitado se nem os estádios de futebol estão conseguindo ser aproveitados. Em países que têm uma infraestrutura de esporte muito maior, como Estados Unidos, por exemplo, onde o esporte realmente tem um incentivo, você faz uma Olimpíada lá, aquilo vai ser aproveitado. Agora, e aqui no Brasil? Esse é o problema, de como que a coisa vai depois. Mas a discussão aqui vai longe ainda, mas o bloco não. A gente faz uma pausa agora, depois do intervalo. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos essa semana e é o que a gente vai discutir aqui depois do intervalo, o que mudou realmente desde então. Não sai daí não, que o Redação volta já.